Começando mais Uma Hora de Política, sua live semanal de entrevistas, entretenimento, novidades, chupetinhas, Dino tratorando os caras na CCJ, Dino citando a minha matéria na CCJ, eu não sei nem o que falar, aquilo foi um espetáculo ontem. Tudo bem, Carlito Neto? Como é que você tá, meu querido? Tudo ótimo, Pedro Zambarda. Prazer estar aqui com você mais uma semana, batendo a meta. Cadê o Gustavo para ele poder acompanhar a nossa meta aqui dos 3 meses? Hoje o Gustavo tá ausente, né? Tá vendo aí? Né? Eu tenho direito agora a faltar uma live também, já que ele tá ausente agora. Ele tá com uma leve tontura, vai tomar um remedinho rapidinho, mas ele tá em casa, tá tranquilo. O José Sanz aqui virou membro do canal e mandou boa noite, Carlito e Pedro. José, seja bem-vindo, você é membro comunista. A gente vai começar a gravar. Eu acho que nessa semana eu vou começar a fazer os meus cursos aqui de jornalismo básico. Então vocês vão ver, acho que vão ser 3 vídeos de 15 minutinhos. E aí é legal, é importante todo mundo que é membro assistir esses cursos. Também surgiram pautas que a gente vai abordar direitinho aí nos comentários. Fala Fares Bento, fala Sandra Araújo, boa noite. Misa Zimmer mandou oiê a todos. Laís Lacerda tá aqui com a gente. Oi, gente. Tem aqui o Rodrigo Roger que tá conosco. Carlos Alberto de Natal, Rio Grande do Norte aí, todo mundo acompanhando. Carlito, vamos então começar com os principais assuntos. Você quer puxar alguma pauta específica? Quero só fazer de cara aqui uma observação e um restabelecimento da verdade, já que a gente fala tanto aqui de respeitar a lei e tudo mais, é que desde ontem, vários meios de comunicação, Band News, CNN Brasil, UOL, têm divulgado que as falas do Janones em relação ao Nicolas Ferreira, chamando ele de chupetinha, seriam falas homofóbicas. E não. O apelido Chupetinha, quem acompanha as redes sociais sabe, né? O Felipe Neto respondeu a vários vídeos do Nicolas Ferreira disseminando informação falsa no período eleitoral ano passado, e ele colocou o apelido de Chupetinha no Nicolas, porque ele era chorão, né? Tudo ele ficava fazendo uma cena, parecendo uma criança mimada, malcriada, então não tem nenhuma conotação sexual. É lamentável que ontem passou a noite toda as informações sendo compartilhadas em alguns portais. Hoje pela manhã e ainda hoje no final da tarde eu estava acompanhando a CNN Brasil. Estava sendo repetido a mesma coisa, que o Nicolas tinha sido chamado de um apelido homofóbico, que era o Chupetinha, e não é. Então, lamentavelmente, o básico que deveria ter sido feito nesse caso não foi feito. A gente precisa restabelecer isso aqui, independente de as pessoas concordarem ou não com a atitude do Janones. A situação relacionada ao apelido que se atribuiu ao Nicolas Ferreira, de Chupetinha, não tem conotação sexual, não tem nada a ver com as fotos dele vestido, né, supostamente com trajes femininos, não tem nada a ver com o falso vídeo divulgado no passado que se atribuía ao Nicolas Ferreira, não tem nada com isso. O apelido de Chupetinha, o Felipe Neto até explicou isso, Pedro, nas redes sociais. Então a gente precisa restabelecer isso aqui, porque como o Dino foi muito superior aos bolsonaristas lá na CCJ, a mídia casualmente vai tentar criar uma falsa equivalência, né? Porque ficou anos-luz a distância da qualidade técnica e da capacidade técnica do Dino e do total despreparo dos bolsonaristas. Tanto que hoje o Marco Feliciano chegou a dizer que ele agradecia ao ministro Dino pelo comparecimento na CCJ, que aquilo era um recado para a oposição, que a oposição deveria se preparar mais, porque foi pífia a participação dos deputados bolsonaristas na CCJ, inclusive o próprio Marco Feliciano, que é ligado ao Bolsonaro, reconhecendo isso. Pois é, foi pífia mesmo. Eu achei que foi uma sessão muito interessante. É uma pauta que é muito cara ao bolsonarismo. Para quem não sabe, o Flávio Dino foi falar na CCJ sobre armamento. É uma questão, inclusive, que eu quero abordar com o nosso convidado de hoje, porque o Fábio Panunzio é um veterano no jornalismo, trabalhou anos na Band, acompanhou esse debate sobre o desarmamento, que a extrema-direita se apropriou bastante. Foi perguntado várias vezes nessa comissão da CCJ sobre a ida do Dino no Complexo da Maré, sendo que ele foi fazer um trabalho ali responsável, conversou com as comunidades ali presentes, ele foi escoltado por policiais que não estavam uniformizados, o que é um esquema de segurança extremamente sofisticado. A famosa polícia apaisana, né? Exato. E não é a ostensiva polícia militar ali com viatura, que, sabe, deixa eu explicar uma coisa para Bolsonaro, isso é segurança pública feita de um jeito inteligente. O cara não precisa ser um batalhão da SWAT para fazer um bom policiamento. E ele respondeu muito bem preparado. A gente estava conversando, até o Carlito e eu, nós concordamos nisso. Eu acho que o Lula, na semana passada, ele errou bastante na questão de falar muito sobre o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro
é um nível de rebaixamento. O Sérgio Moro, para você ter uma ideia, agora ele está surtando com uma entrevista do Reinaldo do Gilmar Mendes para o Reinaldo Azevedo no canal do IRI, que é daquele jurista que, enfim, que reúne algumas pessoas do Prerrogativas e tal. Foi uma entrevista muito boa, inclusive. Então, assim, deixa o Moro se chafurdar aí, brigando com jornalista. Inclusive, Pedro, vamos antes de a gente trazer o Panúzio aqui, porque a gente vai ter muita coisa para falar, e hoje o convidado é quem vai falar, né? A gente vai estar ali mais como espectador do que como agente ativo. Só estabelecer uma coisa aqui. O Sérgio Moro, desde que soube que a denúncia encaminhada pelo Rodrigo Tacla Duran seria aceita pelo juiz federal e encaminhada, né, para o STF, já que nesse momento tanto o Deltan Dallagnol, o Dedê, segundo as informações lá do Tacla Duran, e o Sérgio Moro tem prerrogativa especial de função, o famoso foro privilegiado, eles teriam em tese de ser julgados pelo STF. Só que o Moro disse que não quer ser julgado pelo STF, ele quer ser julgado pela Justiça Comum. E sabe por que ele quer isso, Pedro? Ele quer ser julgado pela Justiça Comum, porque se ele for condenado na Justiça Federal, por exemplo, ele pode recorrer aos TRFs. Se ele continuar com a condenação no TRF, ele pode recorrer ao STJ. Se ele for condenado no STJ, ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa se ele for julgado em um tribunal comum civil, né, que ele, local, ele pode ser condenado lá na Justiça de Curitiba, aí recorrer ao TJ do Paraná, aí depois ele pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, e depois, se continuar condenado, socorrer ou recorrer ao STF. O grande problema deste momento agora, que ele tem mandato eleitoral e prerrogativa especial de função, é que se o caso dele for julgado diretamente pelo STF, ele acabe sendo condenado, por exemplo, ele não tem aonde recorrer mais. Então, ele quer que a Justiça Comum julgue ele para que ele ganhe tempo. Porque ele conseguiu um rebrand na semana passada, só que na segunda-feira, o caso Tacla Duran jogou por terra a idoneidade do Moro, pelo menos levantou uma interrogação bastante relevante, que é esse o ponto que a gente precisa lembrar aqui também. Uma interrogação que sempre existiu, Carlito, até dar um depoimento pessoal, eu não cobri o caso Tacla Duran, mas lá no DCM eu acompanhei a apuração do Joaquim e vi também muitas matérias a respeito. É um caso muito escandaloso, teve muita gente, até equivocadamente, eu falei hoje de manhã, eu amo o Bem-vindo Siqueira, mas ele estava conduzido um pouco pelo Dimitri Salles, que é outro advogado, inclusive excelente também, mas o pessoal fala que o Tacla Duran não tem tanta credibilidade por ele ter sido advogado da Odebrecht. Pelo contrário, meus amigos, quem assistiu o filme Amigo Secreto, quem viu as reportagens da Vaza Jato, sabe que os advogados das empreiteiras, um advogado famoso da Odebrecht é o nosso querido amigo, né, Carlito? O Augusto de Arruda Botelho. Os advogados das empreiteiras são o maior fio desencapado da Operação Lava Jato. É lá que a gente vê os abusos que foram feitos em cima de clientes, é lá que a gente vê, inclusive, como os procuradores e chancelados pelo juiz Moro fizeram extorsões dentro das delações premiadas. Tem uma matéria do Vinícius Segala, que inclusive eu acompanhei, lá no DCM a gente fez uma série sobre a spoofing. A gente recebeu as mensagens da Vaza Jato estendida. O Vinícius achou um trecho de conversa em que os delatores criaram delações premiadas para tentarem se livrar das incriminações na Lava Jato. Então o Moro sabe muito bem que ele está numa grande enrascada se o Tacla Duran disser o que ele sabe sobre o que foi fabricado dentro das delações da Odebrecht. E de cara ele já falou para o juiz de primeira instância que houve um processo de extorsão do Zucoloto, que é o advogado que eles são amigos. Aliás, isso foi outro erro do Moro. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você tem um bom advogado, o advogado fala para você, não fale de suas relações pessoais na sua defesa. Ele acabou de se implicar no meio do escândalo, porque o Zucoloto fez uma oferta via Rosângela Moro para que eles conseguissem benefícios ali na delação. Então, inclusive, é bem o Fábio feio Aguaio, o negócio. Que é citado pelo Rodrigo Tacla Duran, que, segundo ele, está presente na foto que ele encaminhou à justiça, que está na porta do sindicato, que ele era vice-presidente jurídico do Sindicato dos Hotéis de São Paulo. Ele traz lá o diálogo do advogado dele e traz também a fotografia do Zucoloto junto com o Fábio Aguaio na porta do sindicato. E detalhe, o Aguaio é nomeado no gabinete do Sérgio Moro atualmente, tá?